TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Desde os primórdios das civilizações, o homem primitivo tenta buscar explicação para tudo aquilo que sua sabedoria não alcança. Um trovão, uma onda gigante ou até mesmo o fogo. Nas crenças mais primitivas, as forças da natureza eram os deuses que regiam a vida na Terra. Com o passar dos séculos e a evolução das espécies, as divindades assumiram papéis distintos e passaram a fazer parte do cotidiano do povo, com regras, valores e entendimentos comuns. Este conjunto de normas podemos chamar de religião, que vem do latim religare, que significa reunião. Essa reunião permanece até hoje, com diferentes nomes e crenças, mas com um propósito em comum: encontrar uma explicação para aquilo que não se consegue explicar. Hoje, o Informativo Repórter te convida a fazer uma viagem pelo Vale da Fé. Você acredita? O homem tem a necessidade de acreditar em alguma coisa. É possível pensar que mesmo a negação a uma religião pode ser explicada pela vontade de entender o mistério da vida após a morte. Questões existenciais, como de onde viemos ou para onde vamos, povoam os pensamentos mais crentes e os mais céticos. Durante anos, a ciência travou uma verdadeira guerra contra a religião, na ânsia de tentar explicar tudo por meio da razão. Porém, nem mesmo a modernidade foi capaz de explicar o que acontece depois da morte. O vazio existencial que acompanha o homem desde o tempo das cavernas permanece, e é na religião que este homem tenta encontrar respostas mais precisas para suas dúvidas mais profundas. Eu acho que o ser humano lá no fundo sabe que nós somos criatura, nós não somos Deus. A gente às vezes gostaria de pensar isso, mas lá no fundo nós precisamos reconhecer que nós somos criatura. E essa necessidade ela é muito importante, reconhecermos e aceitarmos isso. Portanto, aquilo que nós criamos também não é capaz de dar essas respostas, são meras criações nossas, e nós somos criatura de alguém que está acima de nós. E o segundo aspecto, eu creio que é a questão do relacionamento. O ser humano, ele necessita, é algo inerente à vida humana, o relacionamento onde se pode experimentar o amor, a aceitação e o significado da vida ligado aos relacionamentos. É ali que acontece também a satisfação da nossa existência também. Então, como cristãos, nós cremos que o ser humano foi criado para amar, por exemplo. Então, amor é algo relacional. Se o que o teólogo diz refere-se ao modo como o ser humano se relaciona e se comporta com sua fé, é correto afirmar que para acreditar em algo que não se pode tocar, como um Deus ou um ser de outro plano, é preciso estabelecer uma relação baseada na confiança para que seja criada, então, a conexão entre o homem e o sagrado. Se nós não cremos ou convivemos com esse Deus transcendente, facilmente as outras coisas podem estar no lugar errado. Podem se tornar, inclusive, um Deus para a nossa vida. Então, a compreensão e a fé, a confiança de que Deus está acima de todos e que os objetos, que o mundo material estão aí para serem usados para o bem e não como um fim em si. Todas as pessoas colocam a sua fé ou no seu dinheiro,
nos seus recursos materiais, colocam a sua fé, a sua confiança na sua capacidade intelectual, a sua capacidade de resolver, enfim, caminhar a sua vida. Ou nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança naquele que está acima de nós, que é o nosso Deus. Essa fé, ela pode ser gerada a partir de algo que esse Deus diz para nós. E assim como luteranos, então nós entendemos que a fé é gerada, que ela pode começar a crescer quando eu ouço aquilo que esse Deus promete. Quando alguém ouve uma promessa e confia nessa promessa, aí existe fé. Então, o que é que Deus promete para o ser humano? O que é que a palavra de Deus, o Evangelho, o que é que Jesus Cristo prometeu? Isso, nós entendemos, precisa ser falado para as pessoas, para que elas possam ouvir e, pela graça de Deus, que isso possa gerar nas pessoas essa confiança que não é obra da pessoa, mas é uma confiança colocada nas promessas que Deus dá como presente para nós. Imagine viver em um mundo onde não se acredita em nada. Apenas naquilo que você sabe onde está, que forma tem e qual é a função. Viver uma vida sem esperança na eternidade, como pregam as religiões. Viver apenas por viver. Este mundo existe e está bem perto de nós. Roger de Oliveira é lajadense e garante que não acredita em nada que não possa explicar à luz do seu conhecimento. Nos corredores da biblioteca da Univates, ele busca explicações para tudo e diz ser feliz assim, sem crença, sem religião. Bom, em primeiro lugar, por uma questão de justiça, eu preciso esclarecer, que eu estou aqui hoje para deixar claro que o ateu ele não tem apenas essa parte de não acreditar em nada, O ateu, na verdade, ele além disso, ele vai nas suas ações mesmo, ele vai demonstrar que ele tenta mostrar o ceticismo, tá? Mas ele não é simplesmente só não acreditar em nada, Ele vai mostrar também o porquê que ele não acredita nas coisas ou que não age de acordo com o cardume que vai para um lado, o ateu vai para o outro. De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os ateus somam 2,3% da população brasileira. Já os agnósticos, aqueles que não cultuam divindades, mas têm crença em algo espiritual, são 11% da população. Já em nível mundial, os ateus também aparecem. A China concentra a maior população do mundo de ateus. São 61%. Então, os que se autodeclaram ateus são pessoas muito corajosas, E, basicamente, assim, a gente não tem, inclusive, é importante ressaltar, o ódio todo que a gente percebe muitas vezes por parte de outras religiões ou por parte de outros líderes religiosos, Eu quero esclarecer que da nossa parte, a gente faz a política da paz e amor mesmo, não tem ódio do nosso lado, inclusive satanismo é uma coisa que também não existe entre nós, e o ateu moderno não é aquele ateu, entre aspas, que muita gente tem a ideia que é estereotipado e tal, que é aquela pessoa que fica apontando o dedo, fica, contradizendo a Bíblia, enfim. A gente gosta muito de ler, nós somos pessoas que pesquisam, que vão a fundo no tema, A gente, inclusive, a gente respeita, os líderes religiosos de outras religiões, porque eu acredito que o que tem hoje é muito ódio preconizado, assim, uma intolerância religiosa, que é algo muito ruim. E falando a nível de Vale do Taquari, assim, eu tô um esforço, já faz mais de um ano já que eu tô tentando regimentar pessoas para a gente poder discutir, criar um grupo de estudos para poder discutir a questão do ateísmo e para nós podermos também verificar quais são os passos que a gente pode dar aqui na nossa região com relação ao ateísmo, Porque a gente só vai conseguir respeito, se a gente tiver visibilidade. Mas para isso precisa ter coragem,
né? Até, eu vou te dizer, um dos grandes problemas aqui no Brasil, de nós podermos nos posicionarmos como pessoas que não acreditam em Deus. A mesma Lajeado que guarda ateus também mantém viva a crença em Deus Salvador católico. Líria Ewald sempre acreditou em Deus e seguiu os passos dos pais dentro do catolicismo. Porém, ao longo da vida, uma notícia de uma doença grave trouxe de volta a fé ao pai salvador de Líria. Como é que eu vou te explicar? Isso reapareceu, assim, que foi mais convicto comigo, quando eu tive um problema de saúde muito grave, né? E que só o que me restava era a fé em Deus e que Ele podia, porque Ele era o médico dos médicos. E quando eu tinha um diagnóstico de que eu teria poucos dias de vida, eu estou aqui, vai fazer no dia 3 agora, 17 anos, que eu posso dizer assim que foi transformador na minha vida. E o que eu posso dizer assim que uma doença em estado terminal, ela não é o fim, ela é o começo de uma transformação de vida, né? Então, e daí nesse período assim eu fiz essa experiência maior. Eu sempre digo, são provações que Deus permite na nossa vida para que a gente volte para Ele, porque Deus, Ele não quer perder nenhum filho dele, Ele quer salvar a todos. Então Ele nunca vai dar a cruz para nós maior do que aquela que o seu filho pode carregar. E foi nesse momento dessa doença, que eu tive um câncer, né? E com oração em família que foi retomada isso. Aí depois disso, um ano assim que eu estava bem, né? Que eu estava me recuperando, vamos dizer assim, já da quimioterapia, onde o médico já dizia que era um milagre que estava acontecendo, que um dos meus médicos, ele disse para mim assim: Líria, eu não sei o que tu fez, mas a tua fé te salvou. Líria acredita que sua fé em Deus curou o câncer. Ela atribui a graça ao seu Deus e faz disso um motivo para manter viva a esperança no cotidiano. E essa vivência dessa fé, isso foi amadurecendo e foi aos poucos depois vendo que realmente a fé é o fundamento da esperança, como dizem Hebreus, né? É uma certeza daquilo que tu não vê. Não é um sentimento, mas a fé é uma decisão, é se decidir. E quando a gente se decide a amar a Deus, quando a gente se decide a transformar, deixar Deus transformar a nossa vida, a gente muda. Então, tu me perguntou, né? A minha experiência maior foi nesse período, mas depois ela é alimentada a cada dia na minha vida, né? Umbanda, catolicismo, pentecostalismo e protestantismo. Essas 4 denominações religiosas representam um pouco de todas as crenças encontradas no Vale da Fé. Com diferentes dogmas, cada um sabe, ao seu modo, explicar quem é Deus ou quais são as divindades que ajudam a manter viva a fé de seus seguidores. Mãe Heloísa do Oxum é mãe de santo. No templo africano que ela mantém lajeado, o altar coberto de divindades faz referência aos santos adorados pela Igreja Católica. A isso chamamos de sincretismo religioso. Em outras palavras, quer dizer que dentro da crença, os orixás têm atribuições equivalentes aos santos católicos. A religião de Mãe Heloísa tem batismo e iniciação, como praticamente todas as outras crenças. Na Umbanda, são pessoas que buscam o amparo. Elas são mais movidas assim ao amor que vem nos buscar e a crença que elas têm. Porque a Umbanda é paz e é amor, né? É um mundo cheio de luz e é a força que nos dá vida, né? Então, esse é uma parte do hino da Umbanda que nós... Então, é essa força que eles vêm buscar, essa recarga. Essa bateria que eles precisam vir recarregar é onde eles vêm buscar a energia que emana dos nossos caboclos, que é encontrado aqui dentro do templo, né? Quando tratamos de desenvoltura da Umbanda, né? De filhos, de médiuns. Então é aqui que elas vêm buscar, e elas vêm por amor. A maioria das pessoas que nos procuram são pessoas que gostam, simpatizam e têm muito amor pelos pretos velhos, pelos caboclos, cabocla Jurema. Eu sou cacica de terreiro, eu trabalho com uma cabocla Jurema, tenho filhos que trabalham com Tupinambá, Arranca-Toco, são vários caboclos preta velha, Maria
velha conga. Então são vários caboclos que elas vêm aqui, tomam o seu passe, é gratuito, não pagam nada, fazem defumação, os pretos velhos benzem, os caboclos dão passe, e assim eles saem com as energias recarregadas e bem assim confortáveis, e faz com que eles voltem, porque toda vez que saem daqui, saem se sentindo muito bem. A Umbanda busca na terra a força para o seu ritual. Comum é ver os elementos da terra nos altares, oferendas e cerimônias religiosas. Nós encontramos as forças dos nossos orixás, dos nossos deuses africanos. Então, nós partimos do princípio de tudo, né? Como Deus, Oxalá, criou a terra, criou, né? Então, nós partimos do princípio de tudo. E não damos seguimento a histórias bíblicas, histórias humanas, né? Que tiveram suas passagens, né? Porque essas forças elementais, que são as da natureza, é elas sim que movem a nossa fé e as pessoas. Em Estrela, encontramos a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Unidas do Brasil. A denominação carrega este título porque tem na presença do Espírito Santo, que segundo a tradição cristã é o Espírito de Deus, a sua força maior. Força que cresce e arrebanha multidões. O pastor conta que a igreja foi fundada há menos de 20 anos e já está presente em praticamente todo o Vale do Taquari. A nossa igreja, ela prega Deus e o seu ser humano, né? E quando você fala em Deus e o seu ser humano, nós começamos a entender e compreender que sem Deus nós não vivemos. E sem o meu próximo também eu não vivo. Então o que acontece? Quando nós pregamos esse amor que é tão grande a Deus, né, e tão grande ao meu próximo, com certeza o meu coração já fica mais cheio de alegria, mais cheio de amor, né, e mais cheio de vontade de fazer uma coisa que o meu próximo, o meu irmão precisa. E quando eu faço essas coisas aí com o meu coração, com a minha alma, com o meu entendimento, automaticamente, com certeza, a minha vida será uma vida de alegria. E alegria traz o quê? Ser uma pessoa fervorosa. De volta a Lajeado, nossa parada agora é na Igreja Evangélica de Confissão Luterana. A crença, que deriva do catolicismo medieval, aboliu o costume dos católicos e constituiu uma nova casa para Deus, que para eles também é feito de amor. De modo geral, nós temos vários símbolos dentro da igreja luterana, dentro de qualquer templo luterano. O próprio altar é um símbolo, as velas que estão sobre o altar também têm o seu sentido, as flores que ali se encontram também, a própria pia batismal, são expressões visíveis do amor de Deus, são expressões visíveis deste Deus que nós não vemos, mas que nós podemos sentir. O maior símbolo presente dentro das nossas igrejas é a cruz. Não raro, em cada igreja luterana você vai encontrar uma cruz com a imagem do crucificado, que aponta para a sua crucificação, e uma cruz vazia, ou seja, simplesmente de madeira, sem a imagem, que aponta para a sua ressurreição. Ou seja, ele não permaneceu preso na cruz, mas foi chamado para a vida. Então, a presença desses símbolos na igreja e a ausência de outros, como por exemplo imagens de santos ou outras figuras, pinturas, elas querem nos ajudar justamente ao nosso olhar se voltar para aquilo que é central na fé cristã, na fé em Cristo, a saber, a sua cruz, que representa a sua crucificação, a sua justificação, a sua ressurreição. Somente a Escritura é a palavra que nos orienta como igreja, não tem nenhum outro escrito que tenha o mesmo valor que a Bíblia. Todos os nossos escritos confessionais são escritos a partir da Bíblia. E por fim, então, somente a fé, ou seja, somente por meio da fé é que nós nos relacionamos com Deus, que nós alcançamos os benefícios que Deus nos dá.
E então, em resposta de fé a este Deus bondoso, este Deus amoroso, nós nos comprometemos com o mundo, nós nos comprometemos em amor com o próximo, com todas as pessoas. Em maior número no Brasil, a Igreja Católica continua sendo a maior força religiosa no Ocidente e no Vale do Taquari. Crença forte que continua predominando. O catolicismo aparece a partir de Jesus, então há mais ou menos 2000 anos. O judaísmo aparece pelo menos 2000 anos antes de Cristo, então ela é mais antiga. E já o islamismo é mais ou menos quando surgiu Maomé, pelo ano 600 mais ou menos da nossa era. Então o desenrolar, o renovar da fé cristã, que nós podemos definir, se deu a partir da expansão que ela teve em outras culturas, né? Claro, primeiro no povo judeu, né? Lá na Terra Santa, como assim chamado. Depois ela se expandiu para o mundo grego e logo mais para todo o Império Romano da época. E daí se estendeu até hoje, né? Pelas dominações e pela expansão marítima que houve na Idade Média, né? Então ela foi se renovando a partir das culturas dos povos, aonde ela ia surgindo, né? Então ali ela foi se inculturando na fé e na crendice daquele povo, por exemplo, aqui nas Américas, a partir dos indígenas, né? Então ela vai se inculturando. E no Brasil nós temos uma diversidade religiosa. Nós aqui somos mais centrados na Eucaristia, no próprio Cristo, né? Ou na Virgem Maria, coisa assim. Eles já são mais centrados na vida de um santo, né? Se nós formos, por exemplo, olhar hoje, né? Ontem era dia 13 de junho, né? Dia de Santo Antônio. Então, um santo bastante popular no meio português. Então, lá para o norte, até as redes mais importantes de televisão fizeram uma chamada sobre o santo. Então, vê que a religiosidade se forma em torno de uma crença popular num santo. A nossa fé, o nosso modo de crer é Jesus Cristo. Mas se tem um ser humano que é próximo de nós, que é como nós, que aponta para Jesus, o caminho fica mais fácil. Então é esse modo de ver, assim. Por isso que nós temos tantos santos, né? Tantas pessoas que deixaram o seu testemunho, e por isso nós colocamos, né? A igreja beatifica eles, né? Santifica eles, para que eles possam interceder já junto de Deus a graça de Deus. Um axé para todos, né? O Deus na Umbanda, que é errôneo, né? O termo Deus, para nós é o Pai Oxalá, tá? Seria o Criador do mundo. Sem ele, nada seria possível e nem estarmos aqui. Nenhum ser humano estaria no mundo se não fosse o Pai Oxalá. É o nosso Deus Supremo e é o Criador do mundo. A fé é algo que tu não vê, mas tu crê que tu vai tomar posse da fé, né? Então é isso que hoje a nossa comunidade tem feito através da palavra de Deus, porque tudo é baseado na palavra, né? A fé é um presente que Deus nos dá. É um presente maravilhoso que Deus nos dá, e por meio dela nós nos relacionamos com Deus. Nós recebemos o seu amor, nós recebemos a sua graça, nós nos entendemos no mundo como pessoas que estão aqui pela vontade de Deus, para cumprir o seu amor, e o nosso destino, por meio da fé, mais uma vez, é voltar para Deus que nos criou. Então, assim, questão de viver sem Deus é uma questão de hábito. Tu simplesmente para de acreditar que alguma coisa vai acontecer extraordinariamente para começar a fazer. E acho que é isso que está faltando. Está faltando as pessoas se mexerem, correrem atrás dos seus objetivos. E, basicamente, somos movidos pelo amor. E eu acredito que o ateu, ele é uma pessoa bondosa, embora a religião não defina caráter. Mas acredito que a gente, muitas vezes, se destaca pelas atitudes bondosas que nós temos, pelo simples fato da não violência, já que é uma coisa que a gente preconiza,
que eu acredito que já vai em conta do que a gente precisa, que é amor no mundo, né? É fazer aquilo que Deus nos diz, mesmo que eu possa não compreender, não seja a minha vontade, mas o que Ele faz é isso. Ele nos dá todas as regras, nos dá tudo e nos dá a liberdade de escolher. Então, o viver no amor de Deus, de sentir, de expressar, é viver na liberdade que Ele nos dá, que ela não nos aprisiona, não nos aprisiona, ela nos dá uma liberdade de ser feliz, e é uma verdadeira felicidade que tu só encontra mesmo na dificuldade, mas na certeza de que Ele nunca vai te abandonar, nem na alegria nem na tristeza. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.